Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas vereadoras e vereadores. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo através da Rádio AM. Boa tarde a todos que estão nos vendo através do YouTube. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Em nome de Cari, dou uma boa tarde a todos e vocês sejam sempre bem-vindos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o colega Itamário. Eu sou mãe, né? E a gente fica emocionado porque a gente sabe a luta, a gente sabe de onde a gente vem e o quanto a gente luta para conquistar e o quanto essas vitórias valem a pena. Porque a gente sabe como é difícil. Então, que Jesus te abençoe, que Ele te guie no caminho certo, que Ele faça de você uma pessoa vitoriosa e sempre com Jesus na frente, que é a base de tudo, né? Você me concede uma pequena parte? Concedo. Aproveito para agradecer a Cleininha, quando ela foi chefe de gabinete. Logo quando eu passei, cheguei na prefeitura, obviamente sem condições. E aproveito para dizer que foi a única que estendeu a mão para mim, para que levasse minhas coisas para Natal. Então, Cleininha, muito obrigado. Não poderia ser diferente. A gente, quando está no setor público, a gente tem que tirar os nossos jovens do caminho errado e a gente encaminhar para o caminho certo. Então, diante de uma vitória, de alguém que chega para mim, que passa em direito e não tem condições de levar, a gente não tem outra coisa a se fazer, né? A gente tem que valorizar e o tempinho que a gente passa em cada lugar, a gente tem que fazer o melhor, que é dentro das possibilidades, que é fazer isso, trabalhar em prol das pessoas que precisam, né? Gostaria de parabenizar as colegas, Evaneide, Romizélia, que vai ser, eu acho que amanhã, né? E o Décio, que está sendo hoje. Gostaria de parabenizar a André, da ECOM, pelo brilhante trabalho, né? Houve uma capacitação para os vereadores, pré-candidatos, que foi maravilhoso. Como sempre, o grupo ECOM fazendo um trabalho belíssimo para a sociedade. Muito obrigada, viu, André? Gente, houve uma audiência pública aqui terça-feira. Eu fui chamada de burra, mas não pense que eu vou me vitimizar, não. Eu vou estudar para deixar de ser burra. E comecei a estudar, de certa forma. E a gente fica escutando e vendo as apresentações da empresa, aqui a pessoa de Silvio, que veio fazer essa explanação sobre a LDO, e a gente fica com dúvida. Aí eu fico pensando, rapaz, será que eu sou burra mesmo ou o negócio aqui não está funcionando? Porque na hora da apresentação, o questionário que foi repassado para a população responder sobre a LDO, o que acontece? Foi colocado no sistema dia 19 de abril. A LDO era para ter sido entregue aqui na casa dia 15. Aí diz, não, mas a Top Down não entregou. Aí eu pergunto a quem já era antes de mim. 2018, foi entregue quando? 2019, foi entregue quando? 2020, foi entregue quando? Antes do dia 15. Por quê? Tinha uma profissional competente que fazia, sem precisar da Top Down, fazia manual, mas chegava dentro do prazo. E olha, minha gente, que ela só ganhava 4.500. Quando tirava o desconto, ficava bem menos. A empresa ganha 16 mil reais. E não sabe fazer manual para mandar a LDO para cá? Rapaz, e tem a oportunidade de pelo menos aprender. A LDO, a gente imagina, e pelo menos quem trabalha sabe, que é colocar prioridades para ser desenvolvida em quê? Na Lua. Quando o Cari, aqui eu vou me dirigir a Cari, perguntou sobre as políticas públicas, aí disse, não, isso não é para estar na LDO, isso é para estar na LOA. Como assim? E o questionário que foi feito, perguntando qual eram as políticas públicas que queriam, que boa parte respondeu, aliás, 63%, e aqui, Jussiara, é um alerta para a assistência, eles pedem geração de emprego e renda. Aqui entra a assistência pela questão da capacitação, a geração de emprego e renda, que a gente sabe que a assistência social, existe o recurso do IGD,
Bolsa Família, que pode fazer essa capacitação e que pode capacitar. Inclusive, ano passado houve um curso de corte de costura e que nessa turma de 30 foram empregados 8. Já imaginou se a assistência vem fazendo esse trabalho? Porque muitas vezes, eu já ouvi de muitos empresários, emprego tem, só não existe gente capacitada para ocupar os lugares. Então, eu penso que aí vai uma sugestão, o próximo requerimento, eu já fiz vários, vou continuar fazendo, para essa questão dessa capacitação. Outro dado que Silvio mostrou, o representante da empresa, que eu achei interessante. 41 pessoas responderam esse questionário. 63% dessas 41 disse que a Prefeitura de Parelhas ela não tem planejamento e ela não tem gestão. Não foi Cleidinha, não. Quem disse foi Silvio. 63% disse que não tem planejamento. E eu achei outra frase interessante que ele falou também. Ele perguntou a gente se o que aconteceu no Rio Grande do Sul, se era previsível ou não. E ele disse que era. Tinha como ter trabalhado. Aí eu me pergunto, e essa chuva que deu aqui, que não foi nem 1%, fez o estrago, e todo mundo ficou desesperado. Até estado de calamidade foi declarada. Não era previsível? Se o Rio Grande do Sul, que foi as cidades todas inundadas, ele disse que tinha como ter tido planejamento para evitar, e Parelhas? Não tinha como ter evitado entrar água nas casas das pessoas? Aí eu fiquei me perguntando, rapaz, as coisas não estão batendo. Porque quem está dizendo isso não sou eu. Foi a pessoa que veio apresentar aqui, representante da empresa, que ganha R$16 mil por mês, para repassar essas informações, para fazer a LDO, para fazer o planejamento dentro. Outro dado interessante. A gente sabe que aqui não tem tantas praças para ter tantas jardinagens. Ele disse que a população está cobrando poda de árvore. Aí eu pergunto, nobre colega Wellington, R$400 mil que foi pago de jardinagem, nem para podar árvore foram? E foi para onde esse dinheiro? Por que a população está cobrando? E olha que não sou eu, não. Foi o questionário que ele apresentou e ele disse até que a gente pode pedir, que a gente vai pedir para a gente ter acesso a esse questionário. Porque é interessante a gente saber o que a população está pedindo. Outra coisa importante e que eu vi, e eu busquei algumas soluções, e eu quero passar para vocês, eu fui procurada por alguns usuários do CAPS, pedindo socorro. Desde segunda-feira, segunda, terça e quarta, o CAPS não funcionou, porque o CAPS estava sem energia. O CAPS teve um problema lá e, infelizmente, faltou energia. Então, segunda, terça e quarta não funcionou. Então, o que eu fiz? Fui ao CAPS e vi que realmente lá está precisando de alguns cuidados. Lá não tem gelágua para os usuários, é uma garrafa, eles usam. Lá, o telhado, se chover, molha mais dentro do que fora. A moto do CAPS está há mais de 2 anos sem usar, porque ela está desmantelada. O celular foi roubado há mais de 6 meses e está simplesmente o CAPS incomunicável. Se funcionar, é só com os celulares da equipe. As pedras que tem lá na frente, quem sabe conhece, estão caindo. Se cair na cabeça de um usuário ali, pode acontecer alguma coisa muito grave. E outra coisa também que a gente viu, a rede, precisa de uma rede para colocar, porque os meninos ficam jogando. E a gente sabe que se ajeitar o telhado, não vai adiantar. Então, o que eu fiz? Procurei Tiago Tibério, a qual eu quero agradecer, que me atendeu muito bem. E ele disse que a energia já foi corrigida ontem, porque qual era a minha preocupação? O doutor Bruno vinha hoje, e ele precisava fazer os atendimentos. Então, doutor Bruno, ontem à tarde foi corrigido a energia. Esses outros reparos, ele disse que vai fazer essa semana, e a gente vai ficar vendo. O gelágua, ele disse que está para chegar, e a rede, ele disse que vai estar organizando. E a questão do celular, agora vai se levar um tablet, porque pelo WhatsApp vai ter como ter esse contato com o usuário. Porque quando eu estava lá, muitos chegaram perguntando, vai funcionar, não vai funcionar? Porque eles não tinham como saber.
Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, procurei Tiago Tibério, e ele disse que está providenciando. A gente vai acompanhar quando tiver esse material lá, que são coisas básicas. O que eu falei aqui, minha gente, não dá nem 10 mil reais para corrigir todo. E quando a gente se fala de saúde mental, a gente sabe a importância da saúde mental, né, no nosso município. É um número que só cresce, não só em Parelhas, mas a nível de todo o Brasil. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Eu vou acompanhar essa situação do CAPS mais de perto. As oficinas estão faltando material. Ele disse que já vai providenciar. E outra coisa também, que as mães me cobraram, das crianças especiais, a farmácia básica faltando Respiridona. Respiridona é um medicamento que várias crianças usam e é necessário. Ele me disse que está para chegar a próxima semana e a gente vai conferir isso.